Paz do Senhor, graça e paz, irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Lilian, tenho 42 anos, não que isso importe, né, pastor? Sou casada com o Romildo, sou mãe do Pedro e da Carolina, o Pedro mora fora, a Carolina está aqui. Meu marido não pôde vir hoje, mas está acompanhando a gente pela internet. E eu sou convertida e apaixonada por Jesus há 6 anos. Aqui tem pessoas especialíssimas que moram no meu coração desde quando me converti. Os rostos aqui são a maioria conhecidos. Eu estou muito feliz pelo convite, muito feliz, porque vocês trouxeram para mim novamente a oportunidade de colocar a mão no arado. Como eu havia dito, há mais de 2 anos, obrigada, irmã. Há mais de 2 anos eu não prego, né? Hoje eu estou numa outra igreja, a igreja que eu frequentava fechou. Hoje eu estou na igreja IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e muito feliz novamente em dizer que eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração, há alguns dias já, desde quando eu recebi o convite, está em Lucas capítulo 13, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. Lucas capítulo 13, verso 10. Lucas capítulo 13, verso 10. Amém? E lemos assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela curvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Até aí, por enquanto. Vamos orar novamente. Senhor Pai de bondade, Pai de misericórdia, Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, todo o tempo. Nós te louvamos e te agradecemos por cada vida aqui presente, Senhor. O Senhor sonhou com esse dia, o Senhor sonhou com cada vida, e o Senhor os trouxe aqui com a sua mão poderosa. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ministre em cada coração, assim como o Senhor já ministrou no meu e continua ministrando. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem um plano especial para esta igreja. É um plano grande, que no tempo certo vai se concretizar. Pai, o meu objetivo é levar a palavra até os ouvidos, mas eu peço, Senhor, que o Senhor encarregue, que o Senhor leve até os corações, que o Senhor ministre mentes, almas, Senhor, os sonhos, tudo aquilo que foi trazido dentro desta igreja. Eu peço, Senhor, que o Senhor ministre poderosamente, no nome santo de Jesus. Todo tipo de distração, tudo aquilo que não venha do Senhor, que caia agora por terra em nome de Jesus. Que tudo aquilo que impede da palavra entrar ao coração, que cai agora por terra. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra Deus colocou alguns dias atrás, enquanto eu orava. Ele apenas disse o versículo, o capítulo e o versículo. Alguns dias depois, enquanto eu ministrava essa palavra ao meu pastor, porque eu queria aprender como os presbiterianos costumavam aprender, como costumavam a pregar. E eu sou muito curiosa, gosto de aprender, o pastor Rosivaldo sabe. E ele falou: Lilian, vem aqui, ministra essa palavra para mim. E até então eu tinha apenas esta palavra e eu entendi do que se tratava. Ali naquele momento eu entendi do que se tratava a palavra para o dia de hoje, neste momento que o Senhor quer falar. Ele fala muito forte sobre a cura das emoções. As emoções feridas, aquilo que nos impedem de progredir, aquilo que nos deixa com os olhos vidrados, virados e apenas imersos ao chão. Assim como essa mulher curvada me representa nesta noite, e é o que Deus fala essa noite, que esta mulher curvada representa as pessoas que estão presas nesta terra. As pessoas que estão presas aos olhos no chão, que não lembram-se de olhar para o alto. Sabe que existe um Deus, sabe que existe um Pai, sabe que tudo Ele faz, que Ele luta por nós e que Ele nos ama abundantemente, milagrosamente, poderosamente, mais do que a gente imagina. E mesmo assim,
estão impedidos, se sentem compilados, não conseguem progredir. Elas estão presas no chão e patinam no chão, não conseguem sair do lugar. Entendem, irmãos? Se nós olharmos para essa palavra e vemos uma mulher há 18 anos enferma de um espírito mau, e a palavra diz que ela tentava se endireitar e não conseguia. Em primeiro lugar, Jesus a viu. Isso tudo reflete o quê? Que era uma mulher que conhecia a Deus. Pois mais à frente no texto fala que ela era uma filha de Abraão. Ela estava numa sinagoga, num sábado, sendo ministrada, ensinada por Jesus. Jesus a viu e disse: mulher, você está curada. E depois que ele disse que ela está curada, ele colocou as mãos. O mesmo Jesus que estava com aquela mulher é o mesmo que está aqui hoje, amém? Se você no seu coração pediu ao Senhor, ouviu uma palavra poderosa, essa palavra é para você. Se você chegou aqui esperançoso que Deus falasse com você, Deus vai falar. Não porque eu não posso nada, eu não sou nada. Nunca preguei fora da minha igreja, inclusive da minha antiga igreja, nunca preguei. Mas eu aceitei o desafio porque já falei vários nãos para diversas igrejas, com medo, com vergonha, me sentindo incapaz porque eu não me achava suficientemente boa, e nem que eu conhecia tanto a palavra, mas Deus não quer saber disso. É Deus que coloca em nosso coração o querer e o realizar, é Ele que faz através das nossas vidas, é Ele que coloca as palavras. Tudo é Ele, eu não sou nada. Se você essa noite se sente incapaz, deseja no seu coração realizar a obra, mas morre de vergonha e se sente incapaz, irmão, eu vou dizer uma coisa. Eu tinha muita vergonha de falar em público. Aqui tem dezenas, algumas unidades, dezenas não, de irmãos que vão se lembrar do que aconteceu. Eu não conseguia falar em público. Eu fui abrir a palavra para abrir o culto naquele dia. Eu li todo 1 Coríntios 13. Havia jejuado, havia orado, havia pedido a palavra do Senhor somente para abrir o culto. E o que aconteceu? Eu li todo, minha mente embaralhou, as minhas palavras, a minha garganta travou e eu não consegui falar nada. Naquele momento, o inimigo, sabendo que eu deveria pregar, ele quis me envergonhar. Eu costumo dizer que eu era tão cara de pau que eu não fiquei envergonhada. Mas no outro dia, o meu corpo estava todo moído, como se tivesse passado um trator. Havia uma guerra espiritual, havia uma batalha aquele dia, eu não sabia. Eu era muito nova na fé. A irmã Val estava, o pastor Rosivaldo, a pastora Fernanda, a irmã Cleile, todos estavam e eles se lembram. Eu desci daquele dia arrasada. A pastora Jane veio lá do fundo e disse: eu não admito, falou no meu ouvido, eu não admito o que o inimigo fez hoje. Eu nem imaginava que era ele. Eu não admito. Isso vai ser a primeira e a última vez. Entendem, irmãos? O pastor Rosivaldo subiu, pegou o microfone e deu sequência àquilo que eu não consegui fazer. O inimigo tentou me barrar. O mundo tenta pregar que o inimigo não existe. Que tudo que acontece de tristezas na terra foi culpa do Senhor. Olha, Deus quis assim. Se acontece uma morte, eles vão culpar Deus novamente. Deus quis assim. Tudo é Deus. E o inimigo, ele trabalha, ele conspira de maneira muito peculiar. O que eu quero dizer nessa noite, o que ministra ao meu coração essa noite, é que esta mulher curvada conhecia a Deus. Essa mulher ia ao templo para ouvir a palavra de Deus e isso não a impediu de adquirir um espírito de enfermidade. Irmãos, a palavra não revela em muitos textos que existe um espírito de enfermidade. Nós vemos Jesus curando pessoas, expulsando demônios, né? Mas sabemos que existem enfermidades e espírito de enfermidade, enfermidades causadas pelo inimigo. Tudo isso para nos limitar. Tudo isso para que a gente não viva a verdade do Evangelho. Tudo isso para que a gente não acredite, não confie no que o Senhor tem para realizar na nossa vida. Irmãos, algumas verdades eu vou dizer hoje, mas para que vocês se lembrem do que o Senhor, vocês já sabem. Nada do que eu vou dizer aqui é uma novidade. Nada. Mas o Espírito Santo nos usa de tempos em tempos para lembrar de verdades sublimes, que às vezes a gente esqueceu na nossa caminhada. Em primeiro lugar, o que Deus fala muito forte ao meu coração
feche brechas, não deis lugar ao diabo. Nossa, mas que brecha eu tenho dado? Às vezes, nós perdemos muito tempo com distrações. Às vezes a gente tem um tempo na Netflix, às vezes a gente perde um tempo nas redes sociais, às vezes a gente perde um tempo com, às vezes, como que eu posso dizer, não cuidando da vida alheia, não é disso que eu falo, mas às vezes o problema do outro, nós gastamos muito tempo com o problema do outro, sendo que o outro não quer ser ajudado. Ele quer somente que as suas feridas sejam lambidas. Ele quer que nós venhamos a, irmão, ore por mim. Mas ele mesmo não quer orar por ele mesmo. Existem muitas distrações em nosso meio. O inimigo as usa para que a gente tire os focos do céu. A mulher curvada simboliza os olhos no chão. Jesus, quando ressuscitou a Lázaro, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou ao túmulo, antes que ele pedisse que retirasse a pedra, ele olhou para o céu. Os olhos de Jesus estavam no céu. E ele dizia o que? Senhor, Deus, Pai, ele falou, Pai, eu agradeço, pois tu ouvistes a minha oração. E em seguida, ele fez um dos maiores milagres, que foi ressuscitar Lázaro. Entenda, irmãos, peça ao Senhor, revele, tenha ousadia e coragem de falar, Senhor, aonde eu estou errando? Qual a brecha que eu tenho aberta? Muitas pessoas acreditam e acham que o inimigo não entra dentro da igreja, ele entra. A parábola do semeador diz que as sementes foram lançadas ao solo, o solo simboliza o nosso coração, e essas sementes é a palavra do Senhor. E ele revela ali 4 tipos de solo, e o que acontece com essas sementes. E o mesmo é o inimigo também dentro da igreja tentando roubar. Existe uma batalha aqui. Existe uma batalha para que ele roubar a palavra que foi ministrada aqui do seu coração. Irmãos, mais importante nós sabemos que mais importante do que ouvir a palavra é praticá-la. Eu sou empreendedora, eu tenho uma loja que vai completar 10 anos, agora em novembro, a Caramelo, loja de moda infantil. E eu faço vários cursos, vários treinamentos. E dentro desses treinamentos, o que a gente aprende é o quê? Tudo que você ouve, tudo que você aprende, você precisa colocar em prática. Porque senão, o seu cérebro vai ficar obeso, como se com muitas informações, e não vai servir para nada, porque a informação não praticada é esquecida. É a mesma palavra de Deus. Ela precisa ser praticada. Irmãos, é consenso da igreja em todo lugar do mundo que os sinais estão cada vez maiores para a volta de Jesus. Isso é consenso. Jesus está voltando. Glória a Deus. As coisas vão piorar muito mais. Falsos mestres serão levantados com grandes heresias. Entendam, irmãos, não são pastores, são mestres. Aquelas pessoas que têm as palavras afiadas e eles têm poder de convencimento. Se você não tiver com a palavra afiada no seu coração, eu digo isso por mim mesma. Eu sou cristã há 6 anos. Eu tenho poucos versículos decorados. Isso é uma vergonha para mim, eu que prego a palavra. Entenda, essa palavra foi muito ministrada para mim. Eu também sou humana, eu também sou falha. Os inimigos vão se levantar cada vez mais, porque eles querem roubar, colocando distrações em nosso coração. Não quer que a gente feche a brecha. E muitas vezes esses falsos mestres estão arrazoando o evangelho. Não sei se essa palavra é correta, pastor. O evangelho. Eles querem colocar a palavra adaptada à vida deles e não a nossa vida adaptada ao evangelho, a nossa vida transformada pelo evangelho. Irmãos, não flertem com o pecado. Ele não serve para ser flertado. Se está errado e ponto final. Não passe pano, se posicione. Se chegou alguma pessoa dizendo que está errada, é uma pessoa muito legal e você está com vergonha ou com medo de dizer a verdade para ela, não tenha, se posicione. Esses dias atrás, um empresário que não falava comigo há muito tempo, eu
compro na loja dele, ele começou a mandar mensagens 4 dias seguidos. No quinto, eu falei, não, eu preciso me posicionar. No quarto, ele dizia sempre a mesma mensagem, que Nossa Senhora da Abadia te abençoe. Que Nossa Senhora da Abadia te abençoe. No quarto dia, no quinto dia, eu falei, oi, tudo bem? Essa mensagem é para mim mesma? Ele disse, claro que é para você. Eu disse, olha, eu sou evangélica há 6 anos, né? Eu agradeço o carinho, mas nós não compartilhamos da mesma fé. Ele falou, nossa, mas tipo assim, ele respondeu na hora. Ele se sentiu ofendido. E eu falei, não, eu tenho que me posicionar. E eu mandei um texto, olha, nós servimos a Deus Todo-Poderoso. Ele é o único intercessor, nós não oramos por nenhum santo, nenhuma entidade. Eu preciso me posicionar, seja ele quem for. Eu não vou arrazoar o pecado, eu não vou passar a mão naquilo, eu não tenho nada com ele, mas ele vai ouvir. Eu senti um certo provocação, entende? Eu senti algo provocativo desde o primeiro momento. Mas tudo bem, mas eu vou me posicionar, irmão, se posicione. Vocês são soldados de guerras poderosos. Cada um que está aqui, a irmã Ângela sabe disso, ela é poderosa nas armas. Todos que estão aqui são poderosos em armas para combater o mal. E o mal tem se levantado, inclusive contra essa igreja. Irmãos, não permitam que as feridas na alma impeçam vocês de crescerem. Outra coisa que o Senhor fala muito forte, além de fechar as brechas. Segundo lugar, emoções doentes. Em Provérbios, se vocês quiserem abrir, pode abrir. Provérbios, capítulo 25, verso 28, diz assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa quanto uma cidade sem muralhas. Entendem? Quanto uma cidade você está desprotegido. O que o Senhor nos aconselha? Acima de tudo, sobretudo, guarde o teu coração, porque dele procede os rios da vida, os rios de águas vivas. O guardar na palavra, na raiz da palavra significa o quê? Como um aprisco, você guardando, cuidando do seu coração. Quantas vezes as mulheres vão concordar até comigo? Você vai receber um elogio assim, nossa, você emagreceu. O que a gente vai falar? Ah, eu engordei de novo. Estou errada? É só eu? Às vezes vão elogiar o seu cabelo, você vai dizer, está sujo. É ou não é? Todos nós temos mais dificuldade de aceitar um elogio. Mas quando as palavras são negativas, elas vão penetrar no nosso coração como uma esponja. E a gente vai aceitar. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos aquilo que o Pai diz que nós somos, não o que o outro acha. A opinião dele não tem força sobre a sua vida. Às vezes, até as pessoas mais que estão com você vão te falar uma palavra negativa, você fala, para. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou e eu não sou isso que você está falando. Se posicione. Você é poderoso em armas. Você é lindo por dentro e por fora, porque Jesus habita em você. Não importa o que pensam, o que falem ao seu respeito. Cuide das suas emoções, se cuide. Cuide do seu coração sobre todas as coisas. Em Provérbios 4, 23 também diz assim: acima de tudo, meu filho, tome cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Às vezes a gente fica pensando, bom, o espírito de enfermidade que essa mulher se acometeu, essa mulher que simboliza as pessoas que olham para o chão, essa mulher que simboliza as pessoas presas aos olhos na terra, essa mulher que simboliza os olhos na terra esquecem de olhar para o céu mesmo conhecendo a Deus. Cuide do seu coração, feche as brechas, cuide do seu coração. As emoções doentes levam a igreja, à estagnação. A falta de crescimento
e a falta de amadurecimento. Quem conhece pessoas aqui, 1, 2, 3, 4, 5 anos de crente, 10, sei lá, que não mudam, que não são transformadas, que não permitem que a espada que penetra transforme-a. Ela está sempre estagnada, sempre com os olhos no problema, sempre com os olhos nas circunstâncias. Quem tem os olhos presos à terra não enxerga as possibilidades, não enxerga a beleza que existe na graça dada por Deus, não enxerga aquilo que Deus quer realizar, porque está preocupada demais. Muitas vezes perdemos muito tempo com as memórias do passado, muito tempo ansiosos com o futuro que não pertence a nós, não sabemos o que vai acontecer. Esquecemos de viver o presente. No presente, Jesus está com a gente. Jesus é eterno, Ele vive na eternidade. Não podemos medir ou entender Deus no tempo cronos, né, pastor? Não podemos medi-lo, porque Ele não vive aqui. Não conseguimos medir a Deus ou pensar como Deus, a maneira dEle agir, que é no tempo dEle, da maneira dEle, da forma dEle. Quantas vezes nós murmuramos, reclamamos, reclamar é clamar 2 vezes, e questionamos a Deus por quê? Questionamos a Deus por quê? Conhecemos, o amamos, sabemos que Ele está presente na nossa vida e questionamos. E questionamos, e questionamos, e questionamos. Em Isaías 45, Deus fala: olha, será que o vaso questiona quem fez ele? Será que é correto da nossa parte questionar, mesmo que a gente está dizendo: olha, Senhor, entregamos o nosso problema nas suas mãos, mas estamos pegando de novo. Senhor, entregamos o problema na sua mão, mas eu acho que eu vou pegar de volta, porque eu acho que o Senhor não está me ouvindo. Às vezes o silêncio de Deus simboliza o momento que Ele quer que você adore mais, que você busque mais, que você entenda que é o tempo dEle. E esse trabalhar da espera vai transformando você, porque o poder da oração é isso. Você ora pedindo para o Senhor transformar a situação. Ele transforma a situação, mas em primeiro lugar Ele vai transformar você. Eu não vim aqui para dar testemunho, eu não vim aqui para falar da minha vida, e me culpo muito quando eu começo, mas é o Espírito Santo que me traz a memória. Certa vez, eu havia ganhado uma passagem da indústria, da Petisserie. Eles escolhiam somente naquele semestre 4 lojistas no estado inteiro, e eu fui escolhida. Eu fui escolhida. Eles me deram uma passagem para Gramado, com hotel tudo pago, somente para eu fazer turismo e fazer os pedidos da próxima coleção. Eu estava de malas prontas e meu marido não queria que eu ia de jeito nenhum. E não tinha uma explicação por quê. Ele não tinha uma explicação. Não vai, eu não quero que você vai gastar? Mas, Romildo, eu vou fazer a compra mesmo assim, eu vou fazer a coleção mesmo assim, eles vão vir me atender. Qual a diferença de eu ir até lá ou eles virem aqui? Vai dar na mesma. Não, mas eu não quero que você vá. Quando foi no dia, eu com as malas prontas, estava ele e o meu filho, que é maior de idade, inclusive. Falei: quem que vai me levar para o aeroporto? Você ou Pedro? Não, você não vai. A minha reação foi chorar. Eu sentei no sofá da sala e só chorava. Entenda, irmãos, as suas reações revelam quem você é. Você não pensa para fazê-las. A sua ação, você pode pensar no que você vai falar, mas quanto ao que a sua reação é o que você é. E a minha era só chorar, a minha era só chorar, a minha era só chorar. Eu fiquei perplexa e não entendia porque ele não deixava eu ir. Olha, eu fui escolhida pela indústria. Eles viram o meu valor e você não está vendo. Eu não sou só sua esposa, eu também sou uma empresária. Eles reconheceram o meu valor. Eu ganhei pela primeira vez na vida uma passagem com tudo pago. Ele não deixou eu ir. Eu só chorava. Pois eu dormi 1 mês afastada dele. Sabia que estava errado, mas eu orei por 1 mês no quarto da Carolina. Dormi com a Carolina no quarto dela por 1 mês. E enquanto acontecia tudo aquilo, era um misto de ira com um misto de revolta. Mas
O que o Senhor plantou em mim foi muita oração. Eu orava, todas as vezes que eu me angustiava, eu orava. Todas as vezes que eu pensava no que tinha feito, eu orava. E o Senhor foi transformando a minha vida. Ele foi transformando o meu coração e aquela situação. Um mês depois, eu voltei a conversar com ele. Voltei para o meu quarto, tudo certo. Eu já estava bem, eu já estava em paz. Quando foi meses depois, ele permitiu que eu fosse a São Paulo, num curso que eu queria muito ir. Levei minha gerente e tudo contribuiu para o meu bem. E depois disso, nunca mais ele deixou que eu não viajasse. Ele nunca mais me privou de correr atrás dos meus sonhos. Ele entendeu. Mas eu via claramente nele a opressão do inimigo sobre ele. Eu sabia que tinha uma opressão, que existia algo que estava ali sobre ele. Eu estava vendo. Eu poderia ter expulsado, mas não. A minha única reação foi obedecer. Eu vou obedecer meu marido. Mas eu só chorava. Entende? Aquilo que ele me falou me feriu as emoções. Eu não guardei o meu coração. Irmãos, para que vocês vivam a vida plena do Senhor, vocês precisam ter as emoções curadas. A Bíblia diz, existe um livro da pastora Joyce Meyer muito famoso que chama Campo da Batalha da Mente, a Batalha do Campo da Mente. Eu tenho o livro, agora não me lembro, faz muito tempo que eu li. E esse livro revela que a nossa mente é um campo de batalha. O inimigo tem poder não de ouvir os nossos pensamentos, mas de sugestionar ideias, pensamentos. Ele traz o passado. Aquilo que nós já arrependemos, o Senhor já perdoou e esqueceu, jogou no mar do esquecimento. Ele vai nos trazer causando dor. Ele vai nos aprisionar. Às vezes não só do passado, coisas que nós não conseguimos nos perdoar. Nós erramos, o Senhor perdoou. Quem somos nós para não nos perdoar? Coisas que fizeram conosco. Existem crentes até hoje que falam, perdão é Deus que perdoa, não sou eu. Existem crentes assim que falam, é Deus que perdoa, eu não perdoo. Irmãos, a falta de perdão é um veneno que você vai tomar, esperando que o outro morra, mas quem está morrendo aos pouquinhos é você. Se liberte, perdoe e diga ao Senhor, Senhor, eu não consigo perdoar, me ajuda. Eu quero perdoar fulano, eu não quero viver assim. Me liberta disso. O Senhor vai te libertar, Ele vai te ajudar a perdoar. E quando você se lembrar do que fizeram a você, isso você não vai chorar, não vai causar mágoa, não vai causar dor. Acabou, passou. E tudo se fez novo. A principal característica do Senhor Jesus é o quê? Transformar todas as coisas, inclusive as terríveis. Ele transforma onde Ele chega, é transformado, assim como Ele tocou essa mulher, que endireitou e começou a louvar a Deus. O tempo da espera é muito difícil, irmãos. Ansiedade, estamos vivendo num ritmo de ansiedade tão maluco, e de depressão e de angústia, que foi trazido também com o tempo da pandemia. O Brasil hoje é o país de pessoas com o maior nível de ansiedade do mundo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ansiedade é pecado. Isso é uma ordenança, assim como amar o próximo, amar a Deus. Não andeis, é uma ordem. Não andeis ansiosos. Existem ferramentas na graça de Deus para a cura da ansiedade, para a cura da depressão. E mais uma vez o Senhor trouxe agora a minha memória. Eu já pregava a palavra, eu já ia para a igreja, eu já visitava doentes, eu já era batizada. Isso não me impediu de adquirir depressão. Eu nunca tive depressão na minha vida. E quando a médica me deu o diagnóstico, eu duvidei dela. Eu duvidei, eu falei, eu com depressão? Eu falei, vou comprar esse remedinho que ela passou e vou tomar. Se eu ficar mais alegre, mais motivada, como ela disse que eu vou ficar, de fato ela estava certa. Ela acertou o diagnóstico. Porém, eu sou muito medrosa para remédio. Eu não tomo muitos remédios. Eu tive medo de tomar. Pois eu entrei no meu quarto e falei, Senhor, eu não aceito isso. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu não aceito isso na minha vida. Se eu estiver doente, como ela disse que eu estou, o Senhor me cura, que eu não aceito isso. Eu não tenho tempo para depressão.
Eu tenho filho para cuidar, marido para cuidar, eu tenho negócio para tocar. Eu não tenho tempo. Eu tenho uma igreja para servir, para ajudar, pessoas para ajudar. Eu não tenho tempo para isso. Me cura. E da mesma maneira que eu entrei, eu saí da depressão. Eu não sei nem como eu saí, eu só sei que eu não estava mais doente. E eu havia recebido um consultor do Sebrae aquele dia. Eu nunca esqueço que ele usou as mãos e disse assim: a sua loja está aqui, você está fazendo isso com ela, você está trazendo ela para cá. Era depressão, eu não queria mais. Eu não queria. Aquilo que me trazia tanto orgulho, tanta motivação, tanta alegria, eu não queria mais. Entenda. O Jesus que curou essa mulher está aqui hoje. Ele quer te curar. Ele quer te transformar. Ele quer te salvar. Deus fala sim para você, sim. Aquilo que não está condizente com a palavra, Ele não vai te dar. Aquilo que pode te machucar, ferir, ou que seja um pedido egoísta, que não vai edificar a tua vida, Ele não vai te dar. Mas aquilo que está de acordo com a palavra, sim, Ele vai derramar sobre a sua vida. Entenda, irmãos, vocês são especiais demais para se lamentar por qualquer coisa. Vocês são especiais demais, cada um de vocês que está aqui. Eu não estou dizendo isso porque é de mim, isso daqui vem do Espírito Santo. Vocês são grandiosos na presença dEle. E vou repetir novamente, grandes coisas o Senhor vai fazer nessa igreja. Grandes coisas, grandes e pequenas. Comecem a valorizar as pequenas coisas que o Senhor vai começar a fazer nessa igreja. As pequenas. Comecem a dar glória a Deus nas pequenas. Porque isso será a preparação para o que Ele está por vir. Tudo que Ele faz é grande. Tudo da obra de Deus é grande. O teu chamado é grande, o teu é grande, o teu é grande, o teu é grande, o teu de todos nós é grande. Quando alguém disser para você, o teu chamado é grande, acredita, porque é. Tudo que é de Deus é. Qual é a diferença de uma senhora que tem uma célula há muitos anos? Qual é a diferença de uma senhora que dali, eu só tenho uma célula, mas a obra dela é grande, porque dali daquela célula pode sair muitos pastores, e dali muitos irmãos, e muitos profetas, e muitas vidas serem ganhas. O pouco que você acha que você foi chamado, ou muito para a obra de Deus, tudo é muito grandioso, tem impacto na eternidade. Tudo tem impacto nas gerações futuras. No dia que nós formos, o que será que falarão de nós? Quando nós estivermos lá, e nós estivemos muito perto agora, né? Na sociedade moderna, eu acho que nunca se viu uma pandemia como essa, né? De morte, então nós ficamos perto. Eu perdi muitas pessoas, eu mesma tive Covid. O Espírito Santo me disse aqui no dia da aula. Eu vim aqui, pastor. Eu falei para o senhor, olha a irresponsabilidade, mas eu não sabia. Eu não sabia. E eu coloquei a cadeira para assistir a aula, fui lá para o cantinho, e o Espírito Santo me trouxe como uma forma de pergunta. Eu achei que era a minha mente, mas era ele. Olha o que ele me perguntou: será que eu estou com Covid? Era ele. Quando foi no outro dia, eu fiquei resfriada. E foi uma semana depois, eu resfriado super leve, mas me deu perda de memória. Eu ainda estou tratando da perda de memória. Igual a Dolly do desenho, perda de memória recente, a peixinha azul. E por 6 meses, mas estou bem melhor, tratando com vitaminas. Mas eu não tive nada. E antes de eu saber positivo, pastor, o senhor me curou. Eu não tive nada. Eu não tive nada. Eu vi uma luz, fui no culto, inclusive. Eu vi uma luz sobre mim, eu não entendi o que era. Eu falei, Deus deve estar derramando alguma coisa, nem imaginava. Ele estava me curando. Todos nós somos felizardos por estarmos aqui. E grandes coisas Ele vai fazer no nosso meio, e grandes coisas Ele vai fazer por nós, porque cada vida Ele separou para aquilo que Ele vai fazer ainda. Cada vida Ele reservou, fala, você não. Aquele que foi, porque era a hora. Simplesmente isso. Era a hora. O projeto dele, tudo que ele tinha para cumprir aqui, foi cumprido e o Senhor o levou. Amém? Terceiro ponto que eu acho importante, eu acho o mais importante de todos. Para tirarmos os olhos do chão e colocarmos os olhos no alto. Terceiro lugar, eu tenho até aqui horário, Cleile.
e o que eu acho de todos o mais poderoso, o mais importante, não oferecemos o nosso melhor para Deus. Eu não estou generalizando, entenda, essa palavra também fala para mim. E eu fui a primeira pessoa a ser ministrada. Será que estamos entregando o nosso melhor, o melhor, do melhor para o Senhor? Será que quando ofertamos e dizimamos, entregamos moeda ou entregamos o nosso melhor? Será que quando levamos a palavra, estamos levando somente a palavra ou estamos levando o nosso melhor? Será que tudo que fazemos para Deus é por hábito? Será que quando viemos ao culto, é por hábito de todo domingo, de toda quinta-feira? Será que nós estamos interessados, às vezes lá no fundo, no galardão, porque tudo que fazemos para o Senhor existe galardão? Deus é galardoador, como a irmã mesmo disse, como ela mesmo leu. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa. Além de sermos felizardos em fazermos as coisas para Deus, ainda Ele nos recompensa. É o galardão. Será que tudo o que fazemos, definitivamente, quando fizemos bem para o próximo, quando convidamos, trazemos vidas para a igreja, será porque o nosso intuito, lá a motivação do nosso coração é encher as cadeiras? Ou é ganhar as vidas verdadeiramente? Fazendo bem feito, cuidando daquela vida, e não só trazendo e entrega na mão do pastor para o pastor se virar. Nós temos responsabilidade por cada vida que a gente traz. Isso é oferecer o melhor para o Senhor. Em tudo que fizer, faça o melhor como para o Senhor. Em tudo que fizer, faça com amor como para o Senhor. Vamos abrir lá em 2 Colossenses. Não, 2. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios, irmãos. Capítulo 8. E vamos ler a partir do verso 1. 2 Coríntios, capítulo 8. E vamos ler a partir do verso 1. Resolvi tirar os meus óculos achando que ia atrapalhar, né? Mas... Obrigada, irmã. Tem os óculos anti-reflexo, né? Uma coisa assim. Eu falei, eu não vou ficar de anti-reflexo, porque eu vou deixar cair, riscar, então vai o normal mesmo. E lemos assim, amém? Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda. E com toda a boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judeia, e eles insistiam nisso. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmo ao Senhor. E depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Irmãos, que palavra poderosa. Em primeiro lugar, eles se deram. Eles eram pobres. Eles tinham dificuldade, mas eles queriam ajudar. Irmãos, eles se deram em primeiro lugar a Deus. Eu entrego a minha vida a Deus. Eu entrego tudo que eu tenho a favor da obra de Deus. Eu entrego os meus sonhos, os meus projetos, a minha família a favor de Deus. Isso é o meu melhor. O que o pai fala? Filho meu, dá-me o teu coração. Ele pede o teu coração. Poucas coisas o Senhor pede a nós, Ele pede o nosso coração. Porque ali é o centro da sua vontade, ali é os seus sonhos, ali é a sua psique, ali é a sua vida, é o seu coração. Tudo que fizerdes, faça para como o Senhor, faça com amor, tudo é para o Senhor. E os irmãos deram o que? Eram pobres, mas deram a si mesmo.
Isso me lembra a passagem, em 1825 ou 1875, não me recordo, o pastor talvez possa me corrigir, dos moravianos. O senhor lembra dessa história dos morávios, próximo da Alemanha? Era um lugar muito pobre e eles queriam ser missionários. Ali houve um avivamento tão grande, mas tão grande que eles oraram por 100 anos, se eu não me engano. Irmãos, eles oraram por 100 anos para as missões. Eles enviavam pessoas para missões e eles eram tão pobres que precisavam de 25 moravianos para sustentar um único missionário. E eles enviavam esses missionários e oravam sem cessar. Por 100 anos eles oravam. Existiam 2 meninos que queriam ser missionários, pois eles eram muito pobres, não conseguiam ir, eles queriam ser enviados e não podia ser enviado ainda, pois eles se venderam como escravos. Eles se venderam como escravos para poder pregar a palavra. Entendam? Isso tudo é muito profundo. Quando a gente tem uma vida de dedicação à palavra, de conhecimento de Deus, quando os nossos olhos estão no alto, quando a gente busca, quando a gente deseja Ele, quando o nosso coração está cheio e abundante do Espírito Santo, a gente toma atitudes que as pessoas vão falar: esse é louco. Às vezes, muitas vezes, durante o culto, temos vergonha de erguer os braços, de chorar na presença dos outros irmãos, de dar glória a Deus, aleluia, com toda a força do nosso coração. Nossa, o que vão pensar de mim? Entregue o seu melhor. Entregue a sua vida. Se você não tem nada, entregue o seu coração. Nós estamos a caminho da eternidade. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui de passagem, mas muitos vivem como se fossem demorar para morrer. Jesus pode voltar. Como se fossem demorar para morrer, ou perplexos, presos nos seus afazeres. A palavra entra por um ouvido, sai pelo outro, entra no domingo, chega na segunda, ele esquece de tudo, ele não a pratica. Ele vive preso em tudo que diz respeito aos sonhos. Ele entrega o melhor para a família. Sim, a família é o nosso primeiro ministério. Mas ele posterga o que é de Deus. Ele quer a bênção, mas ele não quer o abençoador. Ele quer as bênçãos que Deus pode dar a ele, mas ele não quer nada a fazer para Jesus. Porque quando a gente é apaixonado por Jesus, quando a gente o ama, a gente quer, em forma de gratidão, levar o evangelho para as pessoas. A gente quer fazer o melhor, como se fosse agradar o Pai, embora Ele nem precise disso, mas a gente quer deixar o nosso Pai orgulhoso. Pai, eu estou fazendo é para o Senhor. E o Senhor vê tudo que nós fazemos, tudo que pensamos. Quantas vezes Ele nos interpela em pensamentos, Ele nos corrige em pensamentos, tão grande o amor dEle. Vivemos a dispensação do Espírito Santo, vivemos o tempo do Espírito Santo. No Antigo Testamento era Deus Pai. Nos Evangelhos relata Deus Filho presente na terra, vivendo entre nós, Deus Emanuel. E hoje vivemos a dispensação do Espírito Santo. A gente precisa se encher dele todos os dias, buscar a face dele, se encher todos os dias. Quando estamos cheios, transbordando do Espírito Santo, nós revelamos a glória do Pai. Nós ficamos parecidos com o Filho. E será que vai ter problema? Será que os problemas serão maiores do que Jesus? Será que os problemas da nossa vida, os Golias da nossa vida, será que serão tão grandes quando a gente está cheio do Espírito Santo? A gente precisa buscar cada vez mais e entregar o nosso melhor. O que me lembra também, um certo missionário, visitando a Índia, viu uma mulher caminhando com 2 crianças por longas distâncias. E ela ia até o rio Ganges. Ela tinha um filho nos braços e outro na mão, segurada a ela, acompanhando ela. O dos braços era uma criança deficiente. E o filho que caminhava era uma criança normal. Pois ela ia oferecer em sacrifício um dos seus filhos. Na Índia eles têm acho que mais de 1 milhão de ídolos. Mais de 1 milhão de deuses.
ela não entregou o filho doente, ela entregou o filho sadio em sacrifício. Se eles que não adoram o Deus verdadeiro, o Deus da nossa salvação, entregam o seu melhor, quem somos nós que não estamos entregando? Nós temos a salvação foi nos dada de graça, sem merecermos. E nós não temos entregado o nosso tempo, os nossos recursos, tudo que temos, tudo que somos. E também me lembra a palavra, o trecho em que a mulher quebra o vaso de alabastro sobre Jesus. Ela entrega o seu melhor, era tudo que ela tinha. As mulheres compravam gota a gota daquele nardo puro, que custava uma fortuna. Elas compravam, se guardando aquele perfume para suas núpcias. Era o melhor que ela tinha, pois ela quebrou. Eu acho que um evangelho de Lucas, se eu não me engano, ou de João, diz que ela quebrou sobre a cabeça de Jesus. Os outros evangelhos revelam que ela quebrou sobre os pés. Mas ela quebrou. Ela falou, não quero uma gota para mim, eu quero tudo para o meu Senhor. O evangelho de João revela que era Maria, a irmã de Lázaro e de Marta. Era Maria. Maria teve uma vida sintetizada aos pés de Jesus. Ela teve uma vida sintetizada chorando, se arrependendo. Ela teve uma vida sintetizada aprendendo. Lembra daquela passagem? Que Marta estava servindo e Maria queria aprender, queria ouvir do Senhor. E ela queria a melhor parte. Jesus fala, é a melhor parte, deixa ela aprender. O Evangelho revela, os outros não, mas o Evangelho revela que era Maria. Aquela que teve uma vida aos pés de Jesus, que chorou, que se arrependeu, que aprendeu e ainda entregou o seu melhor. Os muçulmanos, eles não têm um evangelho, eles não têm um ensinamento light. Não é mais ou menos. É tudo ou nada. Ou é o melhor ou não é nada. Não existe um ensinamento, não existe um evangelho light para eles. Ou é o melhor ou não é nada. Amém? Vocês compreendem o que eu digo? Amém. Bom, já terminando, eu quero que vocês vão comigo em Colossenses, capítulo 3. E já finalizando, Colossenses 3, no primeiro verso. Amém? Muito feliz em te ver, Cleile, ó. Natane, que garganta é essa? Nunca tinha te visto louvar. Fiquei impactada. Eu estou impactada com o Espírito Santo aqui, pastor. Eu estou muito feliz. Muito, muito feliz e grata por vocês terem me convidado. Muito grata. Amém? Colossenses 3, verso 1, lemos assim. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Amém? Aqui a palavra é bem clara e fala: ponha os seus pensamentos nas coisas que são do alto. Irmãos, tudo começa com os pensamentos. Os pensamentos levam às ações. Como nossa mente é um campo de batalha, quando entra algo sugestivo na sua mente, você vai decidir. Se ela fica na sua mente, você vence na sua mente, ou se ela desce para o seu coração. Se a fé vem pelo ouvir, o pecado vem pelo ver. Cuide do que você tem assistido, cuide do que você tem lido, cuide do que os seus olhos estão vendo. Se você se sente atraído por pornografia, já tire isso da sua vida agora. Se você se sente atraído por alguém com quem você trabalha e sabe que essa pessoa é comprometida, tire isso da sua vida agora. Se você vê um filme, um ator de cinema do qual você se sente atraído, isso pode te levar a pecar, que isso tire da sua vida agora.
Se você tem compulsão, vontade de pegar as coisas de alguém que não te pertence, que tire isso da tua vida agora. Busque as coisas que são do alto, os seus pensamentos precisam estar no alto. Transforme, renove a sua mente pela palavra de Deus. A palavra é cura. Por que é tão difícil para a gente ler? Por que é tão difícil para a gente? É uma batalha, mais uma vida rasa com Cristo. As coisas vão apertar, vão se afunilar. Isso é para mim, é para você, é para todo mundo. O meu irmão, me lembrei também do meu irmão, que ele trabalha no mercado financeiro. Hoje ele mora na capital do Espírito Santo. E ele disse assim, por enquanto ele não é cristão, mas ele já entregou o coração. E ele disse assim: Lilian, você com a sua sabedoria, você que conversa com Deus, né? A gente está vendo uma equipe econômica brasileira muito sugestiva. O que vai acontecer? O que vai acontecer com o Brasil o ano que vem, na próxima eleição? Às vezes vai estar na mão de um partido de esquerda. E quando a gente tem a intenção, a pretensão de que o Brasil pode dar certo, vai tudo por água abaixo, o que pode acontecer? Eu falei: Livan, eu não sei, mas eu vou orar. Eu vou falar com Deus. Até então eu não tinha ligado a televisão, eu não tinha visto nada. E depois eu vi no Jornal Nacional, que eu costumo não assistir, mas eu vi que o Guedes e o presidente estavam dando uma coletiva falando sobre a economia. E o que eles vão fazer, que vão estourar o orçamento brasileiro o ano que vem, algo assim nesse sentido. Então ele já tinha visto, ele como é do mercado financeiro, ele já tinha visto, eu não tinha visto ainda. E eu orei a Deus. Em instantes que eu estava sentada na frente do meu notebook, eu fechei os olhos e orei a Deus. E Ele me respondeu imediatamente. Ele falou: os seus olhos, os olhos não devem estar em uma pessoa. Os olhos devem estar em mim. Gente, irmãos, a nossa esperança não está no Bolsonaro. Ele é falho. Ele é um homem temente a Deus. Várias vezes nós já vimos, ele é um homem temente a Deus. A nossa esperança não está no Paulo Guedes. A nossa vida não depende da economia, não depende de governador, não depende de prefeito. A nossa vida depende somente do Senhor. Ele que nos veste, é Ele quem nos calça, Ele que coloca alimento na mesa, Ele que abre as portas de todas as coisas sobre a nossa vida, Ele que nos dá milagres constantemente. Às vezes a gente não tem dinheiro para pagar uma conta, o dinheiro aparece, as coisas materializam, a cura vem. É Deus. Os nossos olhos não estão na economia, não estão no presidente. A gente precisa de um despertar para a oração, para esta nação, para o que o Senhor quer realizar nesta nação. Eu acho errado falar de política num púlpito, não é lugar, né? Ao mesmo numa reunião política, se a gente vai pregar a palavra e falar de Jesus, eles vão falar: não, aqui não é lugar de pregar, né? Então eu acho errado, mas isso foi realmente o que aconteceu. Foi há 2, 3 dias atrás, eu não me recordo. Ele falou: não, os olhos não estão no homem, os olhos estão em mim, a esperança está em mim. Amém, irmãos? Se algo tocou o seu coração, se alguma palavra que eu disse aqui tocou a sua vida, se algo do que eu disse serviu para você, eu quero orar por você essa noite. Se você quiser vir à frente, fica à vontade. Se você quiser ficar sentado, fica à vontade. Se você querer erguer os seus braços, se você querer dobrar os seus joelhos, fique à vontade, eu quero orar por você. Amém? Amém. Senhor meu Deus, poderoso Pai, eu quero te agradecer pelas maravilhas que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. O Senhor é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso. E grandes coisas o Senhor vai realizar em nosso meio. Pai, eu te agradeço por cada vida aqui presente, Senhor. Eu te agradeço pela quebra de maldição que o Senhor está ministrando na vida de algumas pessoas aqui. Eu não sei quem são, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela cura das emoções que o Senhor tem ministrado
sobre vidas aqui. Pai, chegou pessoas tão sofridas, com o coração tão calejado, tão dolorido, pensando em desistir de tudo, jogar tudo para o alto. E o Senhor quer falar com essa pessoa. Essa pessoa diz: eu não posso mais, eu não aguento mais, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero nada. E eu digo para você essa noite: Deus te quer como você está. Ele não se importa com o que você fez da sua vida até aqui. Ele quer você como você está. Você é perfeita aos olhos dele. E ele tem grande amor e grande apreço pela tua vida. E ele nunca vai abrir mão da tua vida. Uma vez filho, para sempre filho, ele não abre mão da sua vida. O Senhor tem ministrado ao meu coração pessoas com batalha no campo da mente, com grande opressão na mente. E ela acha que aquilo é uma verdade, se tornou uma verdade. E quando ela acha que isso é uma verdade, a fé dela foi num nível muito baixo, a ponto de duvidar até o que a palavra está dizendo. Aquilo que a palavra está dizendo, ela começou a duvidar no coração. Por isso, ela não tem mais fé. A fé mirrou. E ela tem se perguntado se realmente vale a pena seguir a Cristo. Ô Senhor poderoso, vai ministrando nos corações, vai tocando. O Espírito Santo de Deus derrama do seu fogo em cada coração, em cada mente. Transforme cada vida, Senhor, da maneira que eles entraram, que eles não sejam mais os mesmos. Que eles saiam transformados pelo poder do seu santo nome. Pai, aquilo que o Senhor vai realizar nesta semana, na vida deles, Pai, eu creio que eles virão até aqui na frente testemunhar aquilo que o Senhor irá fazer. Pai, existem pessoas aflitas, com grande ansiedade, muita ansiedade. É para tudo na vida dela, é um grande nível de ansiedade. O Senhor manda te dizer que a sua ansiedade caiu por terra agora, no nome santo de Jesus. Ele já caiu por terra. Você não tem, você pode ter sentimentos de ansiedade, mas você não está mais doente. A sua ansiedade caiu por terra. O Senhor me mostra uma pessoa muito aflita com uma conta. E essa conta não é tão grande assim, mas ela tem muito vergonha. Ela tem tanta vergonha dessa conta, ela imagina: por que eu deixei isso acontecer? O Senhor vai te dar vitória. Não se preocupa, não se envergonha, enfrenta esta conta de frente. Não tenha vergonha, o Senhor vai te dar vitória. Ó Senhor poderoso, Deus grande e misericordioso, Tu és o alfa, o ômega, o início e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Senhor, derrame o Teu fogo sobre cada vida. Se tiver algum demônio alojado sobre esta igreja, que cai agora por terra em nome de Jesus. Cada centímetro cúbico, Senhor, se houver algo alojado, que queime agora, derreta, Pai, no nome santo de Jesus. Pai, o Senhor é infinitamente maior e grande, vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Pai. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, que derrame graça sem medida sobre esta igreja, sobre cada família. Toque nas pessoas, aquelas que nunca mais voltaram para cá, aquelas que pensam em voltar, que sentem saudade, mas não conseguem voltar para cá, Senhor. Ô Senhor, toque nessas pessoas e comece a as trazer a partir desta quinta-feira. O Senhor está chamando estas pessoas, elas sentem saudade e elas não conseguem voltar. Ô Senhor, o Senhor me mostra pessoas presas ao passado. O passado que castiga, o passado que maltrata, o passado que humilha.
O Senhor já passou uma borracha nesse passado. Esquece você também, esqueça. E tudo se fez novo. Ele tem novidade de vida para a tua vida. Ele tem algo grande para a tua vida, mas você precisa se permitir, você precisa ousar. Você precisa buscá-lo nas madrugadas. Se isso é difícil para você buscá-lo, aí que você precisa fazer. Oh, Senhor poderoso, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Por grandes coisas que estão por vir, eu vou ouvir ainda desta igreja. Aquilo que o Senhor vai revelar. Aquilo que o Senhor vai fazer. E que eles consigam, Senhor, dê força no Espírito e dê fé, para que eles consigam suportar, Senhor, a espera. A palavra diz que Abraão esperou, enquanto ele esperava, ele louvava a Deus. Que essa igreja haja muito, muito, muito louvor durante a espera. Que eles se encham da tua presença e do teu fogo poderoso, para aquilo que o Senhor os prepare poderosamente para aquilo que eles vão receber. Por isso eu oro, Senhor, e te agradeço por cada vida, o quanto eles são especiais, e que eles sintam o seu amor, a sua paixão pela vida deles. Que eles se sintam abraçados, que eles se sintam cuidados, que eles se sintam amados como eles nunca se sentiram na vida deles, Pai. Se eles nunca conheceram amor, que eles sintam o seu amor e o seu toque poderosamente. Que eles tenham experiências poderosas com o Senhor. Que eles experimentem algo mais do Senhor cada vez mais. E que eles possam descer cada vez mais na tua presença. Por isso eu louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer, o que o Senhor já fez. Em nome de Jesus, Pai. Amém.